Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora, que mexe com o jeito que a gente pensa sobre trabalho e vida. É a proposta do Timothy Ferriss no Trabalhe 4 horas por semana. A ideia central é meio que redesenhar tudo isso, sabe? Buscar o que ele chama de novos ricos. Exato. E assim, não é sobre juntar rios de dinheiro para se aposentar daqui a 30, 40 anos. Não, né? É sobre ter liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Agora. Isso. A fonte é esse livro, que já causou muito barulho, e o nosso objetivo aqui é, extrair o essencial, as táticas, a mentalidade por trás disso. E para organizar essa conversa tem aquele acrônimo que ele usa, né? O DAL. Definição, eliminação, automação e liberação. Funciona quase como um mapa, sabe? Para guiar essa transformação passo a passo. Legal. Vamos começar então com o D de definição. A primeira coisa que ele bate é nessa ideia de trabalhar a vida inteira para talvez curtir a aposentadoria, né? Pois é, ele joga a pergunta: e se a gente pudesse ter mini aposentadorias? Tipo, várias pausas longas durante a vida para viajar, aprender, sei lá, viver mesmo, em vez de deixar tudo pro final. Faz sentido. E aí entra uma ferramenta que eu acho genial, o Fear Setting. Definir o medo. Ah, interessante isso. Não só definir a meta, mas O medo. Como assim? em vez de só pensar o que eu quero, você para e pensa, tá, mas se eu tentar isso, qual é o pior cenário realista? O que de fato aconteceria? Tipo, botar no papel mesmo. Exatamente. E analisar como você poderia reverter ou consertar cada ponto desse pior cenário. Muitas vezes a gente vê que o bicho não é tão feio assim. O risco maior, às vezes, é não fazer nada, é o arrependimento depois. Lembra do exemplo do Hans no Rio que ele cita? Lembro, sim. O medo paralisava mais que o risco real. Pois é. E tem outra coisa. Ele diz que as metas mais, digamos, irrealistas, tipo viajar o mundo, aprender algo super complexo, elas costumam ter menos gente tentando. Menos competição, curioso isso. Menos concorrência no impossível. Ok, vamos pro E. Então, eliminação. Aqui a coisa começa a ficar, Bem prática, né? É o famoso princípio de Pareto, o 80-20. sim, que 80% dos resultados vem de 20% do esforço, ou dos clientes. Isso. Mas o ponto-chave do Ferris não é só identificar esses 20%, é ter a coragem de eliminar o resto, os outros 80% que só tomam tempo e dão pouco retorno. Ele mesmo fez isso, né? Cortou um monte de cliente. Nossa, cortou 95% dos clientes. E o resultado? A renda dobrou e ele passou a trabalhar 15 horas por semana em vez de 80. É contraintuitivo, né? A gente sempre acha que tem que fazer mais. Total. E isso liga com a outra lei que ele fala. A de Parkinson. Exato. A lei de Parkinson. O trabalho se expande para preencher o tempo disponível. Se você tem 8 horas para uma tarefa, você vai usar as 8 horas. Verdade. Se der só 2 horas, Você provavelmente faz em 2 horas. por isso a importância de prazos curtos, de forçar o foco. E também da dieta de pouca informação. Ah, essa é polêmica. Ignorar notícias, e-mails. É cultivar uma ignorância seletiva, sabe? Focar só no que é essencial e acionável para suas metas. Separar eficácia, fazer as coisas certas, de eficiência, fazer as coisas rápido. Primeiro o certo, depois o rápido. Entendi. Primeiro elimina, foca no essencial, aí vem o A de automação. Criar a tal musa, uma fonte de renda que roda sozinha. Quase sozinha, né? A ideia é criar um negócio, um produto, algo que gere renda sem precisar da sua intervenção constante todo dia. E para isso entra a terceirização, o outsourcing. Muito. Delegar tarefas não só do negócio, mas da vida pessoal também. Ele cita aquele caso extremo do A.J. Jacobs, né? Que terceirizou até discussões com a esposa. Esse exemplo é marcante. Mas a ideia é se tirar do meio do caminho operacional, certo? Isso. Construir sistemas, processos, regras claras para que outras pessoas possam tocar o barco. O objetivo não é ser o gargalo, mas o arquiteto do sistema. Tem um exemplo do CEO da Applegate Farms. Qual era mesmo? Ele, desde o começo da empresa, só ia para o escritório um dia por semana. Isso forçou a empresa a criar processos que não dependessem dele o tempo todo. Nossa, que disciplina. Faz todo sentido para escalar e se liberar, que é o L, liberação. Mobilidade geográfica. Exatamente. Poder trabalhar de qualquer lugar e ele dá umas dicas de como negociar isso,
fazer um teste remoto e provar que sua produtividade aumentou. É a chave para as mini aposentadorias que a gente falou lá no começo. Sim, com mobilidade você pode passar 3 meses, 6 meses, sei lá, em outro lugar, explorando, aprendendo. Não são só férias curtas, é um estilo de vida diferente. E ele argumenta que nem sempre é mais caro, né? Pois é, o exemplo da família francesa que viajou o mundo por um ano. Gastaram menos do que se tivessem ficado em Paris. Claro, isso muitas vezes envolve se livrar de muita coisa, simplificar, menos posses, mais liberdade. Então, para amarrar tudo isso, a mensagem principal é: questione o padrão. O 9 às 5 para sempre não é a única opção. Existem ferramentas, existe uma mentalidade para criar mais liberdade, mais experiências. E agora, É um convite a reescrever as regras do seu próprio jogo, né? Exato. E fica aquela reflexão final que eu acho muito poderosa. Talvez aquelas metas que parecem irrealistas, sabe? Viajar o mundo, criar algo totalmente novo, talvez elas tenham menos gente competindo por elas do que as metas realistas que todo mundo busca. Paradoxal, né? totalmente. Então a pergunta que fica é: qual passinho, mesmo que pareça meio doido hoje, a gente poderia dar para começar a explorar uma outra definição de sucesso de liberdade?